Pontualmente 6 horas, 18 horas. E nosso contato agora é com o economista, dirigente sindical, Luiz Cláudio Marcolino, que participa sempre do Jornal Brasil Atual e tem a sua coluna aqui no jornal São Paulo em Foco. Boa noite, Marcolino. Boa noite, Rafael. Boa noite, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Obrigado pela tua participação mesmo nesse feriadão. Qual é o tema que você vai desenvolver hoje aqui no jornal, Marcolino? Eu vou aproveitar para até conversar um pouco. Falamos ontem do orçamento do Estado, do plano plurianual, mas é importante que o ouvinte da Rede Brasil Atual, para ir formando opinião, inclusive, de como é que é executado ou investido os recursos que vêm do imposto, que a gente acaba pagando a partir do ICMS, a partir do próprio investimento que tem, a partir dos ISS também, que vai compondo a receita dos estados, e já estão fazendo quase agora aqui na questão da agricultura. Hoje não existe, por parte do governo do estado de São Paulo, uma política para o desenvolvimento da agricultura do nosso estado. Vou citar dois exemplos importantes. A partir de 2014, não pode mais haver a mecanização da cana no estado de São Paulo. Porque a mecanização não pode ter mais a queima, ou o corte da cana, como era feito até algumas décadas passadas. E foi feito todo um debate com a Secretaria de Agricultura no estado de São Paulo, e deveria se construir um projeto, um processo de multiplicação das culturas da produção do estado de São Paulo. E nós tivemos em 2013 um desmonte da estrutura do estado de São Paulo, da laranja, no estado de São Paulo. Luiz Cláudio Marcolino, alô? Oi, tá ouvindo? Oi, agora sim, retornamos. Isso. Continua. Então, falando da laranja. Isso, da laranja. Então, houve um processo de uma quebra da produção de laranja no estado de São Paulo, e começamos a fazer um debate na Assembleia da importância de trazer, de potencializar a uva nas áreas, nas regiões, onde não daria mais para plantar cana-de-açúcar, e você potencializar a policultura, não a monocultura, como tem hoje da cana, no estado de São Paulo. E a gente percebe a falta de planejamento do governo do estado de São Paulo de não incluir, porque hoje o orçamento da agricultura é um dos menores que tem, quando se compara com outras secretarias. Então, nós fizemos um debate, Rafael, pensando no planejamento do desenvolvimento do estado, que era necessário fazer uma alteração na alíquota do ICMS no estado de São Paulo, reduzir o ICMS do vinho, porque potencializaria automaticamente uma produção nova no estado de São Paulo. E com isso você geraria milhões de empregos para o estado de São Paulo e geraria mais receita, porque você reduziria o imposto, reduziria o ICMS da uva, do vinho, automaticamente você potencializaria essa produção e geraria mais receita para o estado de São Paulo. Exatamente. Além de você gerar um aumento de empregos na cadeia produtiva, você também estimula a fixação do agricultor familiar no campo, na terra. Não, com certeza. Porque hoje, boa parte da produção de vinho no estado de São Paulo, a uva acaba vindo do Rio Grande do Sul, ou parte da uva tem vindo do Nordeste. E o estado de São Paulo já foi produzido, inclusive, tem tecnologia hoje para produzir uvas que daria para ser produzida no estado de São Paulo inteiro, e seria utilizado as áreas hoje onde não poderia mais fazer o corte da cana ou a queima da cana, como era feito em décadas passadas. Então, o governo do estado ele acabou não fazendo a redução do ICMS da uva ou do vinho, como era proposto pelas bancadas na Assembleia Legislativa, porque era uma forma de você potencializar o desenvolvimento do estado. Porque nós não podemos pensar o estado de São Paulo só nas regiões metropolitanas, como a Grande São Paulo, região da Baixada Santista. Nós temos hoje muitas regiões do estado de São Paulo que dependem diretamente da agricultura. E ficar só na mão da produção de cana, como nós estamos vendo hoje no estado de São Paulo, é insuficiente pensar uma política de desenvolvimento estadual do estado de São Paulo, tendo só a cana como único vetor da agricultura. Então, o debate e o planejamento que tem a partir do orçamento do estado tem que levar em consideração outras culturas, como a uva, como a própria laranja, produtos orgânicos que podiam ser produzidos em todo o estado de São Paulo. Agora, falta uma vontade política e um investimento do governo do estado de São Paulo, uma área muito importante para o nosso estado, que ainda é a questão da agricultura.
E aí na questão da monocultura da cana-de-açúcar, a gente tem um exemplo muito recente, que é o encerramento das atividades de uma usina lá em Araraquara, já provocando o desemprego de mais de 250 pessoas, 250 famílias deixam de ter renda a partir de agora por conta do encerramento das atividades dessa usina de moagem de cana-de-açúcar. Um fruto da crise da cana, quando você só tem a monocultura e você não tem a diversificação das outras culturas, né, Marcolino? Então, isso acaba não só atrapalhando a economia da cidade, mas muitas dessas usinas, inclusive, que estão praticamente entrando em inatividade, ou outras usinas que foram já vendidas, né, para chineses, já foram vendidos para outros países. Então, mesmo a produção que está gerando nas cidades, o recurso não fica mais para o estado de São Paulo, não fica mais para parte desse recurso, que inclusive começa a ser destinado para outros países. Então, como eu disse, é uma falta de planejamento, né, de uma política voltada para o desenvolvimento da agricultura no estado de São Paulo. Até hoje, o estado de São Paulo não conseguiu ter um secretário de agricultura forte que pudesse fazer uma boa articulação, né, potencializar a produção, diversificar as culturas dos alimentos, né, no estado de São Paulo, para a gente continuar sendo um grande produtor, né, do nosso país. Então, está faltando essa política, está gerando desemprego, né, e apenas a cana-de-açúcar, né, nós estamos ficando na mão de um grupo, né, grande hoje, né, de produtores, né, de cana no estado de São Paulo, ou de grandes usineiros, né, que de determinado momento acaba aumentando o preço do álcool, acaba produzindo menos álcool, produzindo mais açúcar para exportação, e não tem uma preocupação com a economia paulista. Tem mais uma preocupação, né, para gerar mais retorno, gerar mais riqueza para os próprios donos das usinas. Então, quando o Estado intervém e constrói uma política de desenvolvimento da agricultura para o Estado de São Paulo, ganha o pequeno agricultor, a agricultura familiar, mas ganha também o grande latifúndio. O que falta hoje no governo estadual, do governo Alckmin, é ter uma política, né, voltada para a agricultura e que seja garantido no orçamento do Estado. Porque se não tiver previsto no orçamento do Estado um investimento para a agricultura, para a Secretaria da Agricultura, esse investimento acaba não vindo para o nosso Estado. Quero agradecer a participação de Luiz Cláudio Marcolino, que é economista, dirigente sindical, que fez uma análise sobre a situação da agricultura no estado de São Paulo. Amanhã, mais uma vez, Marcolino aqui participando com a gente, com a sua coluna São Paulo em Foco, mostrando quais são os desafios e os problemas que devem ser enfrentados pelos paulistas para que o estado volte a crescer. Marcolino, muito obrigado pela tua participação e até amanhã. A gente que agradece, até amanhã. Boa noite. Boa noite. Luiz Cláudio Marcolino aqui no Jornal Brasil Atual.